Enquanto segura um graveto de madeira, o jovem garoto orgulhosamente declara que é um bruxo poderoso. Entrando na brincadeira, a garotinha age como uma fera assustadora que quer comer qualquer mago à vista. Erguendo sua varinha improvisada para o alto, a criança pequena se prepara para um grande ataque. De repente, a madeira balança rapidamente e atinge a cabeça de sua amiga, fazendo-a gritar de dor. Depois de esfregar a testa, a menina reclama porque os monstros deveriam sempre perder para os heróis nas histórias. Sentindo-se cansada de ser a vilã, ela decide que também quer se tornar uma usuária de magia. Rindo da cena, um homem idoso chamado Rabus se aproxima com outros 2 aldeões atrás dele. Curiosas sobre o futuro, as crianças perguntam ao ancião o que é necessário para realmente se juntar às fileiras de magos. Mostrando uma figura misteriosa, o velho explica que esses mestres governam a humanidade do topo. Durante a explicação, ele menciona que a magia é herdada dos ancestrais e apenas nobres podem usar esses poderes. Atrás deles, os aldeões se sentem mal pelas crianças porque o ancião está sendo honesto demais com elas. Mudando de assunto, o homem pergunta se os boatos sobre uma fera terrível por perto são realmente verdadeiros. Parecendo bem sério, o vovô confirma a notícia enquanto a atmosfera se torna pesada e tensa. Representando uma ameaça enorme, um leopardo gigante feito de sombras e linhas brilhantes apareceu recentemente. Consolando a criança assustada, a senhora diz que o chefe foi à cidade para contratar um bruxo profissional para ajudar. Aliviado com a notícia, o homem menciona que um bruxo logo derrotará um monstro assustador. Dando tapinhas na cabeça da garotinha, ele avisa a criança para ficar longe da floresta escura por enquanto. Segurando firme seu cajado de madeira, o ancião explica como lutar contra tal fera é impossível sem magia. Parecendo preocupado, o aldeão pergunta se todos estão cientes e o outro cara confirma que todos sabem. Parecendo bem confuso, o velho se pergunta de qual pessoa eles estão falando especificamente neste momento. Mostrando a cidade pacífica, o narrador menciona um trabalhador específico que vive no alto da colina verde. Descansando sob o sol forte, o jovem chamado Turan relaxa no campo com suas ovelhas fofas. Olhando para o céu azul com uma expressão cansada, o adolescente só quer que algo legal aconteça hoje. Deitado na grama macia, o garoto cansado pensa em como sua vida diária parece totalmente sem graça agora. Olhando para o mesmo prado de sempre, a vista nunca muda para o trabalhador ali posicionado. Pairando sobre a pequena fazenda, o sol brilha em uma rotina que se repete todo santo dia. Fechando os olhos por um momento, o rapaz sonolento se preocupa que possa até esquecer como falar com as pessoas. Olhando feio para o garoto preguiçoso, o mestre rabugento o chama de perdedor total por não fazer nada. Parado bem ali, o ancião reclama que o sol não se pôs, mas o pirralho já está relaxando. Sentindo-se irritado, o jovem diz ao velho para se mexer porque ele está bloqueando todo o calor agradável. Deitado na grama, o garoto de cabelos prateados se lembra de um evento passado que ainda o incomoda até hoje. Tossindo sem jeito, o velho escuta enquanto o garoto menciona como ele tentou levar suas ovelhas. Descansando a cabeça, o jovem explica como nunca compartilhará a herança deixada por sua mãe. Parecendo frustrado, o ancião grita com o garoto enquanto diz para ele dar o fora se não tiver mais nada a dizer. Olhando intensamente, o personagem principal retribui com um olhar frio já que foi insultado. Quebrando a tensão, o velho menciona que um monstro perigoso finalmente apareceu por perto. Acariciando a pelagem macia de seus animais, o protagonista ouve que um leopardo gigante está rondando a área. Sorrindo calmamente, o jovem não parece assustado, embora seja um alvo provável para um ataque. Afastando-se, o ancião menciona como o chefe foi procurar um bruxo, então o garoto deve ficar alerta. Mostrando certa preocupação, o velho afirma que só passou por lá porque estava preocupado com o menino. Virando-se, o protagonista provoca o convidado dizendo que ele só se importa com o gado e não com ele. Sorrindo de leve, o jovem diz ao homem para ir embora logo, já que terminou sua conversa irritante. Fazendo uma cara de nojo, o adolescente reclama que o velho tem um hálito terrível que cheira a podridão. Observando o ancião sair furioso, o garoto continua a acariciar seus animais, sentindo-se bastante divertido. Olhando para o horizonte, o jovem pastor pensa nos monstros que estão vindo atrás deles. Neste mundo existem feras com magia e os humanos têm bruxos para combatê-las. Caminhando pela grama, uma pessoa menciona que um usuário de magia está finalmente visitando sua pequena aldeia. Olhando de cima, vemos muitas ovelhas enquanto o narrador pensa que o visitante pode ser fraco. Mesmo assim, o jovem quer ver um e se pergunta o quão fortes essas pessoas famosas realmente são.
De repente seu nariz se contrai ao sentir um cheiro estranho no ar. Seu olho se arregala porque ele percebe que algo está muito errado agora. Mantendo-se erguido, o viajante confirma que sente o cheiro metálico de sangue por perto. O sol começa a se pôr sobre a floresta alaranjada enquanto a atmosfera se torna pesada. Pisando cuidadosamente pela terra, ele segue a trilha mais funda entre as árvores. Ele caminha pelos bosques escuros certo de que está indo na direção certa. Farejando o ar mais uma vez, o guerreiro se concentra em encontrar a localização exata. Chegando a uma área aberta, seu pé para de se mover de repente. Olhando para baixo com uma expressão séria, o herói encontra o que estava procurando. Lá está Rabus caído no chão e parece que ele era a fonte daquele fedor. O protagonista suspira porque seu amigo seguiu em frente sozinho apesar de terem dito para ficar seguro. Olhando para a cena, o garoto de cabelos prateados nota que uma fera normal nunca poderia causar uma marca tão profunda. Examinando a criatura caída, ele percebe que um verdadeiro monstro deve ser o responsável por essa bagunça. De repente ele sente uma presença por perto e vira a cabeça mostrando um rosto muito surpreso. Um enorme pé blindado esmaga o chão enquanto uma fera gigante finalmente faz sua aparição. Emergindo das sombras, a criatura sombria solta um rugido que ecoa por toda a floresta. Parado diante do gigante, o jovem se pergunta quão poderosos esses seres lendários realmente são. Em uma memória do passado, uma criança pequena pergunta se é verdade que mesmo adultos não conseguem vencer uma luta. O homem servindo comida explica que pessoas comuns seriam destruídas instantaneamente se tentassem enfrentar tal inimigo. Parecendo preocupado, o menino pergunta o que acontecerá com a casa deles, mas o adulto lhe diz para manter a calma. Colocando a mão em seu ombro, o homem mais velho diz que o chefe está trazendo um bruxo poderoso para salvar a todos. Com os olhos arregalados, o garoto pergunta se o usuário de magia realmente será capaz de punir a fera e vencer a batalha. Sorrindo gentilmente, a figura paterna descreve como esses feiticeiros nascem com o incrível dom da magia. Ele afirma que eles podem derrotar qualquer inimigo com apenas uma palavra enquanto o monstro grita no tempo presente. Voltando à luta atual, o protagonista encara seu oponente sem mostrar nem mesmo um único sinal de medo. Abrindo a boca, o guerreiro se prepara para falar e mostrar o verdadeiro poder que vem escondendo todo esse tempo. De repente, uma fera enorme se lança para frente enquanto grita para o protagonista morrer, enquanto o jovem parece surpreso. Exibindo suas fileiras terríveis de dentes afiados, a criatura brilha com uma estranha energia amarela enquanto se prepara para atacar. Mantendo sua posição, o herói é cercado por uma aura vermelha misteriosa enquanto encara calmamente a ameaça que avança. Parecendo pouco impressionado, o guerreiro se pergunta por que suas táticas atuais não estão funcionando contra um oponente tão selvagem. Explodindo com um poder enorme, a fera gigante ataca em direção ao garoto, criando um clarão de luz e poeira. Abrindo bem a boca, o protagonista grita para o alvo parar enquanto tenta assumir o controle da situação. Rapidamente o monstro é parado no ar enquanto o garoto observa a onda de choque ondular pela floresta ao redor deles. Pensando consigo mesmo, o lutador percebe que matar o alvo pode não funcionar e até pará-lo parece difícil. Caindo com força intensa, a energia dourada golpeia a criatura contra a terra enquanto a batalha continua a esquentar. Rosnando com pura raiva, o lobo lança um olhar feroz através de seus olhos brilhantes sem mostrar sinais de recuar da luta. Movendo-se com velocidade incrível, o jovem salta para trás para criar distância enquanto a sombra do inimigo paira sobre ele. Decidindo um novo plano, o herói parece determinado ao perceber que deve mudar sua estratégia para vencer este encontro difícil. Colocando a mão no bolso, o protagonista pega uma pedra pequena enquanto se prepara para usar um tipo diferente de arma. Balançando sua funda com forma perfeita, o pastor afirma que fará o que sua profissão exige para lidar com a fera. Lançando-se mais uma vez, o inimigo colossal avança com tudo que tem enquanto o confronto final começa. Iniciando o duelo, o guerreiro usa seu poder para fazer uma pedra simples se tornar tão dura quanto um diamante para o próximo golpe. Balançando sua arma com grande força, o lutador se prepara para desferir um ataque devastador contra a fera enorme. Focando calmamente seus olhos dourados, o jovem exige que seu corpo se mova com mais velocidade para superar o oponente gigante. Dentro de um enorme círculo de luz, o herói gira sua ferramenta tão rápido que parece um escudo brilhante no ar. Enquanto pisa firmemente no chão, o combatente ganha o equilíbrio necessário para se lançar à frente com poder. Avançando rapidamente com determinação, o espadachim decide perfurar as defesas do monstro.
Disparando um feixe de luz pura, o protagonista cria uma explosão enorme que ilumina toda a área do campo de batalha. Então, atingindo o alvo com precisão, o golpe azul empurra o inimigo de volta e causa danos à criatura. Diretamente contra o inimigo sombrio, o ataque golpeia para esmagar seu alvo enquanto os arredores desmoronam sob a pressão. Sobrecarregada pela força pura da técnica, a fera é esmagada enquanto nosso campeão vence a luta. Embora ele pareça minúsculo comparado ao titã, o adolescente se mantém firme enquanto a sombra massiva paira sobre ele. Bem diante das mandíbulas aterrorizantes do animal, o garoto não demonstra nenhum medo enquanto a criatura abre a boca. Mostrando um sorriso confiante, o viajante diz que já está mirando no ponto perfeito para encerrar a batalha agora. Do céu alto, a rocha endurecida voa em direção ao alvo enquanto o oponente tenta entender a situação. Finalmente desferindo o golpe bem na testa, o herói termina a luta com um ataque massivo que vence o dia. Um feixe poderoso de magia atinge o solo com um clarão massivo de luz e energia. Depois que a poeira baixa, o jovem lutador encara o impacto massivo que acabou de criar. Caída derrotada na terra está uma criatura gigante enquanto o garoto percebe que este foi seu primeiro teste real. Olhando para a bagunça, o protagonista se pergunta se deve apenas jogar os restos em um vale próximo. Limpando um pouco de sujeira da bochecha, o herói reclama que os aldeões locais estão fazendo ele trabalhar demais. Olhando para frente com um olhar sério, o jovem revela que na verdade é um mago poderoso. Tudo começou 8 anos atrás, quando ele descobriu seus poderes especiais ao levantar uma tora pesada. Tendo apenas 10 anos, o garotinho encheu a sala inteira com objetos flutuantes e utensílios de cozinha. Com um grande sorriso no rosto, a criança grita que as toras estão realmente voando pelo ar. Parada no meio da sala, sua mãe observa a cena sem dizer uma única palavra. Gabando-se de suas habilidades, a criança diz que pode criar fogo e vento enquanto se lembra daquele dia claramente. De repente, a mulher grita para ele parar porque ela parece muito chateada e assustada por algum motivo. Agarrando a madeira flutuante com as mãos, a senhora chama o nome Turan para chamar sua atenção. Ajoelhando-se ao nível dele, a mãe pede ao menino para se aproximar para que possam ter uma conversa séria. Confirmando que quer ficar ao lado dela para sempre, o pequeno herói acena com a cabeça enquanto concorda com o pedido dela. A senhora pede uma promessa séria e diz à criança para nunca mais usar sua magia. Olhando para o filho, a mãe exige que ele mantenha seu poder especial escondido de todos. Turan pergunta por que ele tem que se esconder e sua mãe traz uma velha história sobre cavaleiros e nobres. O jovem rapaz lembra que ambos os grupos podem usar magia, mas eles não são iguais de jeito nenhum. Os nobres vêm de seres divinos chamados Freyans que desceram para ajudar os humanos há muito tempo. Os cavaleiros são na verdade descendentes desses nobres, mas seu sangue se misturou com humanos comuns. O pequeno diz que sim enquanto olha para o chão, já que entende a lição. Pegando uma ferramenta, a mãe confirma que ele precisa manter essa história em mente. Afastando-se, ela explica que há uma grande diferença entre eles, mesmo que sejam todos magos. Turan obteve suas habilidades de seu pai, que era um cavaleiro, enquanto nobres malignos os tratam como escravos. Ela o avisa que ninguém pode descobrir sobre sua magia porque seria perigoso demais. Sorrindo para ele, a mulher pede sua palavra e agora 8 anos se passaram. Parado em uma casa silenciosa, o homem adulto manteve a promessa feita à sua mãe por todo esse tempo. Puxando a cortina, ele decide que este segredo permanecerá seguro e ele nunca quebrará seu juramento. Olhando pela janela, o herói não tem planos de mostrar sua magia ou deixar as montanhas. Batidas fortes ecoam na porta enquanto alguém grita para o personagem principal mostrar o rosto. Parecendo bastante entediado, o garoto de cabelos brancos se encosta em uma parede sem nenhum medo. Parados do lado de fora, um grupo de vizinhos irritados espera com expressões muito cruéis. Bocejando alto, o jovem age como se não se importasse nem um pouco com a multidão barulhenta. Calmamente ele pergunta se eles estão realmente culpando ele pela morte daquela pessoa chamada Rabuz. De repente, o grande líder do grupo agarra sua camisa e começa a gritar bem na sua cara. Irritado, o bruto afirma que o adolescente feriu o ancião e o deixou para os monstros assustadores. Enquanto é segurado pelo colarinho, o protagonista permanece completamente calmo e silencioso. Olhando para a multidão, o jovem de cabelos prateados percebe exatamente por que eles querem incriminá-lo. Com uma voz calma, ele explica que o ancião morreu sozinho porque os caras estavam com medo demais. Sorrindo levemente, ele diz que eles estão apenas tentando transferir a culpa para os ombros dele.
Furioso, o grande valentão desfere um soco massivo e grita seu nome com total raiva. Movendo-se rapidamente, o herói evita facilmente o ataque, inclinando o corpo para trás no último segundo. Observando o punho passar por sua cabeça, o lutador pensa consigo mesmo que usar magia é ótimo. Aproveitando a abertura, ele revida o golpe no cara e pensa em como seus poderes são convenientes. Explicando seu poder secreto, o protagonista menciona que cada desejo custa um pouco de sua mana. Sussurrando calmamente uma ordem direta, o jovem diz ao seu oponente para simplesmente cair. Sem precisar de chamas perigosas, a pobre alma atinge a grama exatamente como lhe foi ordenado. Enquanto se move com agilidade incrível, o guerreiro decide usar uma pequena fração de sua força. Segurando o cajado com firmeza, o garoto garante que suas ações mágicas pareçam movimentos básicos de combate. Atingindo o alvo rapidamente, o lutador de cabelos prateados garante que o homem permaneça vivo, mas inconsciente. Planejando dominar todo o grupo, o herói começa a golpear todos em seu caminho. Esquivando-se dos ataques sem esforço, o jovem poderoso acerta um golpe limpo em outro aldeão desajeitado. Quebrados pelo impacto, muitos pedaços de madeira voam pelo ar enquanto a luta continua. Já que 8 anos se passaram, o narrador explica como ele conseguiu manter seu segredo escondido. Passando pelos corpos caídos, o mago misterioso aproveita o fato de que ninguém conhece sua verdadeira natureza. Para a multidão derrotada, o protagonista diz que eles deveriam ter guardado aquela força para um funeral. De repente, um grupo de garotas chega e elas se perguntam se o menino também está lá para causar problemas. Surpresa com a cena, a dama explica que elas só vieram até lá para encontrar Tura. Retornando para sua casa, o jovem se prepara para partir enquanto pensa nos tolos que acabou de derrotar. Parecendo irritado, ele pensa que a cidade será uma bagunça novamente e as pessoas podem tentar enganá-lo ao trocar mercadorias. Pegando seu equipamento, o garoto decide que simplesmente lutará com qualquer um que se recuse a lhe dar um preço justo por seus itens. Pensando que já tinha lidado com os encrenqueiros, o jovem fica surpreso quando batidas fortes atingem sua porta da frente. Encarando a entrada de madeira, ele se pergunta se aquelas pessoas malucas realmente querem apanhar pela segunda vez hoje. Um punho pesado continua a golpear a madeira, mostrando que a pessoa lá fora definitivamente não planeja ir embora tão cedo. Abrindo a porta com força, o protagonista grita para descobrir quem o está incomodando em uma hora tão tardia. Parado bem ali está um homem alto com barba que parece muito mais imponente do que os bandidos locais de antes. Com um rosto calmo, o estranho se desculpa pelo momento ruim e explica que é apenas um viajante em busca de ajuda. Ouvindo essas palavras, o garoto de cabelos prateados se sente confuso porque visitantes raramente vêm a este lugarzinho entediante. O homem pede desculpas novamente enquanto menciona que viu algumas pessoas indesejadas rondando a área a um momento. Lembrando-se do que sua mãe lhe ensinou sobre ser educado, o adolescente se sente um pouco estranho, já que costuma agir de forma muito durona. Notando a lâmina longa pendurada no cinto do convidado, o garoto percebe que essa pessoa é definitivamente um guerreiro habilidoso. Mudando seu tom, o protagonista pergunta se o guerreiro precisa de um lugar para ficar, mas então um ronco alto de estômago preenche o ar. Soltando um suspiro profundo, o jovem percebe que seu novo convidado provavelmente está com muita fome após uma longa jornada. Afastando-se, ele diz ao estranho para entrar em sua casa enquanto o sol começa a se pôr sobre a cidade tranquila. Na mesa de madeira vemos bastante pão e sopa, enquanto tudo parece um verdadeiro banquete para o convidado. Comendo com muita energia, o homem barbudo diz que eles não têm muito, mas esta ainda é uma ótima refeição. Enquanto olha para o jovem, o pastor acha estranho que ele nunca tenha conhecido ninguém de fora antes. Bebendo sua bebida rapidamente, o anfitrião explica que passou a vida inteira nesta colina com as ovelhas. Olhando de perto para o visitante, vemos um olho focado que parece analisar cada detalhe do rosto. Terminando sua bebida, o garoto de cabelos prateados fica quieto enquanto o homem observa cuidadosamente. Pensando consigo mesmo, o anfitrião acha a situação interessante e o garoto se pergunta por que está sendo observado. Surpreso pelo comportamento educado, o trabalhador diz que os pais do jovem fizeram um ótimo trabalho ao criá-lo. Contando a história, o garoto diz que sua mãe lhe ensinou tudo, mas ela morreu de uma doença grave há vários anos. Fazendo um gesto de respeito, o homem espera que a senhora agora esteja vivendo entre os deuses em um belo palácio. Parado junto à lareira, o convidado agradece novamente e diz que apenas tenta viver da maneira que foi ensinado.
Curioso sobre a visita, o anfitrião pergunta o que traz um viajante a uma cidade do interior tão pequena e distante. Respondendo à pergunta, o garoto menciona que lhe pediram um favor para lidar com uma perigosa puma-monstro. Revelando sua verdadeira identidade, o jovem de cabelos prateados diz calmamente que na verdade é um mago poderoso. Percebendo com quem está falando, o trabalhador lembra que o ancião mencionou um mago e o visitante diz que está correto. Mordendo um pequeno galho, o estranho pergunta se pode finalmente fazer uma pergunta enquanto parece relaxado. Olhando ao redor da sala, ele menciona sentir uma fera por perto, embora nada esteja visível no momento. Notando a reação calma, o homem barbudo se pergunta por que o jovem não está fugindo de medo. Já que a criatura caçaria um humano primeiro, o guerreiro pergunta se o garoto sente algum terror agora. Parece muito estranho para um simples pastor de aldeia mostrar tamanha bravura sem nunca ter saído de casa. Após ser questionado sobre sua verdadeira identidade, o protagonista revela que ele é na verdade um mago. Pensando no passado, uma mulher se pergunta por que sua natureza mágica deve permanecer um segredo total para todos. Olhando para a criança, ela explica que o motivo envolve a existência de alguns nobres muito cruéis. Comparando os governantes a pastores, ela descreve os cavaleiros como meros cães mantidos para sua própria proteção. Embora possam agir como família, esses líderes poderosos sacrificarão qualquer um para alcançar seus objetivos. Não querendo essa vida para seu filho, a mãe pergunta se ele prefere ficar ao lado dela para sempre. Avisando-o uma última vez, ela insiste que absolutamente ninguém pode descobrir sobre seus poderes ocultos. Outros magos os separariam e tratariam o menino como uma ferramenta que pode ser jogada fora a qualquer momento. De volta à cabana, o homem diz que proteger esse segredo pode exigir tirar a vida de outros. Ouvindo aquelas palavras sombrias, o jovem protagonista percebe que as coisas finalmente chegaram a um ponto sem volta. Olhando diretamente nos olhos do homem, o menino de cabelos prateados pergunta por que ele está tão quieto. Olhando para longe em silêncio, o homem mais velho parece estar escondendo um pouco de constrangimento. Rindo nervosamente, o homem coça a cabeça e diz que o rosto sério do menino arruinou sua pequena piada. Sentindo-se completamente perdido, o adolescente se pergunta se tudo o que acabou de ouvir foi na verdade apenas uma pegadinha. Depois que o menino se desculpa por não ter senso de humor, o adulto diz que foi ele quem foi longe demais. Explicando que nunca ouviu uma piada de mago antes, o viajante admite que gostou de ver a reação do garoto. Estendendo a mão, o homem sugere que eles finalmente se apresentem de maneira adequada e começa a saudação. Apresentando-se com um sorriso amigável, o cara alto diz que seu nome é Kior e que ele é apenas um andarilho. Aceitando o aperto de mão, o mais jovem se desculpa por não dizer seu nome primeiro enquanto eles apertam as mãos. Revelando sua identidade, o adolescente diz que é Turan e explica que seu trabalho atual é ser um pastor. Enquanto se concentra na refeição, o menino diz que tem 18 anos, mas o ancião revela que já tem 75 anos. Surpreso com a resposta, o garoto descobre que os magos vivem muito mais e envelhecem lentamente em comparação com as pessoas normais. Curioso sobre o passado, o jovem pergunta como ele se tornou um andarilho e ouve sobre 60 anos de serviço. Acenando com a mão, o ancião explica que queria ver o mundo e o menino acha essa ideia muito romântica. Sorrindo brilhantemente, os dois continuam sua conversa inofensiva enquanto aproveitam a atmosfera pacífica da casa. Olhando para o menino, o homem abre um sorriso largo, pois acredita ter encontrado uma pessoa verdadeiramente decente para conversar. Sentados à pequena mesa, eles passam a noite inteira conversando enquanto compartilham um momento muito agradável juntos. Olhando pela janela, o sol começa a nascer e eles percebem que o tempo passou rápido demais durante a conversa. Levantando-se, o visitante decide que finalmente é hora de partir porque ele tem muitas coisas para fazer hoje. Colocando uma moeda de prata brilhante na madeira, ele menciona que esta única peça pode pagar por muitas de suas refeições. Aceitando a moeda com um olhar calmo, o menino de cabelos brancos escuta enquanto o guerreiro diz que eles se encontrarão novamente. Virando-se com um sorriso atrevido, o homem brinca sobre voltar apenas para incomodá-lo um pouco mais no futuro. Indo para a manhã ensolarada, vemos uma vista pacífica das montanhas verdes e da pequena cidade abaixo. Pastando na grama fresca, as ovelhas fofas vagam pelo campo enquanto fazem seus ruídos habituais de animais. Sorrindo suavemente, o jovem mago dá um comando curto para que todos os animais se reúnam em um só lugar. Ouvindo a voz, uma das ovelhas para de comer e olha para cima como se tivesse entendido cada palavra. Caminhando pelo prado aberto, o pequeno rebanho segue seu mestre, que segura um cajado para guiá-los.
Refletindo sobre a noite passada, o jovem se sente feliz porque finalmente conheceu outro mago depois de tanto tempo. Acariciando a lã macia, ele pensa que esse adulto estranho era muito mais legal do que qualquer pessoa que ele já conheceu antes. Voltando mais tarde com um animal caçado nas costas, o homem acena e prova que ele realmente é um cara legal. Há muito tempo as pessoas pensavam que os cavaleiros eram apenas ferramentas frias usadas pelos nobres ricos para fazer seu trabalho sujo. Parecendo bastante preocupado, o menino de cabelos prateados se pergunta como pode explicar a situação atual ao seu amigo. Caminhando pela floresta nebulosa, o guerreiro percebe que cada monstro na colina desapareceu. Parando em seu caminho, o lutador experiente sente que algo está muito errado com este lugar silencioso. Embora veja sinais de uma luta enorme, o homem não consegue sentir nenhuma presença inimiga por perto agora. Olhando para a árvore enorme, ele vê uma marca estranha e se pergunta se alguém já terminou a caçada. Encontrando um cristal brilhante no chão, o viajante pensa que outro mago pode ter aceitado o trabalho. Sentindo um pouco de alívio, o homem pensa que a segurança da área é a única coisa que importa. De repente, seus olhos se arregalam em puro choque ao sentir um poder aterrador vindo das sombras profundas. Virando-se rapidamente, o guerreiro se prepara para uma ameaça repentina que surgiu do nada. Uma garra gigante com um olho brilhante bate na terra enquanto uma energia escura começa a subir rápido. Emergindo da escuridão, uma fera horrível com muitos dentes mostra o rosto e solta um mugido. De pé diante do pequeno humano, o espectro de sombra massivo parece um pesadelo que ganhou vida. Tremendo de medo, o lutador se pergunta quem seria louco o suficiente para criar algo tão assustador. Sem qualquer aviso, a criatura sombria balança seu membro enorme para esmagar o pobre homem parado abaixo. De repente, uma explosão massiva abala a floresta enquanto poeira e luz voam por toda parte. Olhando de perto para a cena, o guerreiro experiente lembra que monstros mortos se transformam em fantasmas se seu poder permanecer. Rápido, o herói pula de cima e desce com grande força para atingir a fera abaixo dele. Mesmo enquanto cai, ele percebe que um mago deve ter matado a criatura, mas deixou o espírito para trás por algum motivo. No chão, um homem pousa firmemente e suspeita que nenhum iniciante jamais cometeria um erro tão imprudente. Reunindo sua energia, o lutador começa a criar uma luz dourada brilhante entre suas palmas. Determinado a vencer, ele se prepara para lançar um ataque poderoso para eliminar a sombra de uma vez por todas. Naquele momento, ele dispara o feixe massivo para que a luz brilhante corte o ar como um laser quente. Chocantemente, a criatura abre a boca e engole toda a explosão sem sofrer nenhum dano. Ficando atordoado com a visão, o aventureiro percebe que o inimigo tem muito mais mana do que ele pensava originalmente. Na trilha vazia, o guerreiro percebe que o alvo desapareceu de repente no ar. Procurando por qualquer sinal de vida, o homem se pergunta se a fera está usando magia para esconder sua presença. Perto de suas botas, um líquido escuro começa a borbulhar, então o protagonista sente que algo muito errado está acontecendo. No alto acima dele, um monstro de sombra gigante emerge do chão para emboscar o lutador desprevenido. Preparando-se para o impacto, o herói mal consegue bloquear um golpe pesado enquanto a batalha fica séria. O guerreiro foca toda a sua mana em sua mão enquanto espera a fera pular. De repente, uma garra enorme desce de cima e tenta esmagar tudo em seu caminho. Rangendo os dentes, o lutador prepara um golpe final e seu corpo brilha com poder intenso. Ele avança contra o monstro gigante enquanto a luz dourada brilha mais forte do que nunca. Um clarão ofuscante cobre toda a área enquanto os dois poderes finalmente colidem na floresta. A criatura é atingida por uma onda massiva de energia e o impacto envia ondas de choque para todos os lados. Parado ali respirando pesadamente, o homem parece surpreso com o que acabou de acontecer durante a luta. Atrás dele, a fera gigante cai no chão e sua vida finalmente se apaga. Uma voz das sombras pergunta se ele está bem e o guerreiro olha para cima em confusão total. Alguém estava observando o tempo todo e o homem barbudo admite que foi pego de surpresa. Caminhando lentamente entre as árvores, o jovem chamado Turan se revela ao grupo. Percebendo a verdade, o lutador pergunta se o jovem é um mago e o menino simplesmente concorda. Ambos os homens estão no meio do campo enquanto o veterano pergunta por que ele manteve isso em segredo. Olhando para trás, o jovem mago pergunta por que o guerreiro o ajudou embora ele pudesse ter fugido. Com um leve sorriso, o menino começa a explicar seus motivos enquanto a tensão finalmente começa a diminuir. Descansando no chão, um lobo branco gigante jaz morto após uma longa caçada.
Sentado perto da lareira, o homem mais velho pergunta por que o jovem viajante está trabalhando tanto por esta pequena aldeia. Usando seu talento, ele poderia facilmente ganhar muito mais dinheiro em um lugar muito melhor. Olhando para o menino, o veterano diz que as pessoas locais aqui são apenas lamentáveis e fracas. Viver na fronteira significa que essas pessoas não têm proteção, mas isso não é culpa dele. Como os magos herdam o poder dos deuses, ele acredita que eles devem proteger aqueles que são impotentes. Sorrindo com a resposta, o guerreiro mais velho nota que cada um tem sua própria maneira de viver e pensar. Ouvindo aquelas palavras, o jovem mostra um pequeno sorriso malicioso no rosto. Parado do lado de fora, ele repete que cada pessoa escolhe seu caminho enquanto mostra um sorriso brilhante. De repente, uma explosão massiva abala a floresta enquanto uma criatura sombria desce com um poder aterrador. Vendo o perigo, o veterano grita que esta fera está muito além do que eles podem lidar agora. Correr para avisar o chefe é a única maneira de ajudar os aldeões a evacuar antes que seja tarde demais. Enquanto um monstro de sombra gigante paira sobre ele, o guerreiro prepara sua magia de fogo. Embora fale grosso, o homem se pergunta quanto tempo conseguirá sobreviver contra tal pesadelo. Pensando em seu próprio potencial, o protagonista decide testar seus limites contra esta nova ameaça. Olhando para o inimigo, Kyoan pensa que esta fera é forte demais para um soldado comum, já que apenas nobres têm uma chance real. Deslizando de volta na sujeira, o veterano sangra por causa de um golpe pesado enquanto luta para manter os pés no chão. Ofegante, o homem se pergunta por que um monstro tão poderoso está se escondendo nesta pequena aldeia na montanha. Encarando a morte certa contra a sombra massiva, o guerreiro aceita que sua jornada pode terminar bem aqui. Encarando o oponente, o lutador mostra um rosto cheio de dor, mas ele se recusa a desistir sem lutar. Rangendo os dentes, o herói decide derrubar a fera com ele em vez de morrer como um covarde. Arregalando os olhos em choque, o lutador de repente percebe algo estranho acontecendo bem na frente dele. Flutuando no ar, uma rocha azul brilhante aparece enquanto uma voz diz que tudo ficará bem agora. Parecendo confuso, o veterano pergunta o que isso significa enquanto observa um jovem rapaz diante da fera. Percebendo a verdade, o cavaleiro entende que este adolescente é muito mais do que apenas um garoto qualquer da floresta. Rodopiando com poder, as pedras mágicas provam que isso não é apenas uma manobra imprudente de um iniciante corajoso. Mantendo-se erguido com uma aura azul brilhante, o jovem herói se prepara para mostrar sua verdadeira força ao mundo. Rugindo alto, o monstro avança, mas o protagonista permanece calmo enquanto o chão começa a tremer. Sorrindo confiantemente, o jovem misterioso admite que também está curioso para ver até onde seus poderes podem chegar. Incendiando as mãos, Kyoan se prepara para ajudar, porque mesmo com talento aquele monstro ainda é uma ameaça mortal. Encarando uma criatura massiva, o lutador barbudo ouve um pedido estranho para unir forças enquanto se sente totalmente chocado. De repente, uma enorme explosão de energia irrompe pela floresta e obriga o guerreiro a observar o puro poder em exibição. Olhando para sua mão brilhante, o protagonista percebe que é fraco demais para ajudar porque aquele último ataque foi rápido demais. Cerrando o punho, o jovem admite que é inútil agora e deve encontrar outra maneira de contribuir para esta batalha. Enquanto uma explosão azul massiva ilumina o céu, o herói decide ajudar Turan a atingir seu potencial máximo finalmente. Observando o caos, o garoto de cabelos prateados parece muito irritado porque as coisas definitivamente não estão indo conforme o planejado. Desviando de um punho gigante, o guerreiro mais velho vê que seus movimentos não estão fazendo nada contra o monstro massivo de olhos verdes. Gritando a plenos pulmões, o veterano avisa que golpes físicos são inúteis contra um fantasma como este espectro. Afastando-se da fera, o jovem estudante se pergunta como ele pode possivelmente derrotar algo que não pode ser tocado. Estendendo a mão, o jovem de cabelos prateados sugere usar fogo para queimar o inimigo até o nada. Concentrando-se intensamente, o garoto pensa em usar relâmpagos enquanto seus olhos brilham com uma luz misteriosa e radiante. Chamas de repente rompem contra o monstro, mas o ataque parece causar muito pouco dano à criatura gigante. Inclinando-se para trás, o garoto parece entediado enquanto diz que sua magia falhou, embora o mentor insista que esse não é o problema. Parecendo completamente atordoado, o homem explica que compartilhar magia com outros é uma habilidade muito básica para todo mago. Arregalando os olhos, o lutador começa a suspeitar que algo incrível está acontecendo bem na frente dele agora. Turan atinge o monstro com força enquanto todos estão chocados por ele ter conseguido fazer isso sem nunca usar mana.
Olhando de perto para o garoto, o narrador percebe que ele já é super forte porque pode criar fogo instantaneamente. Movendo-se com velocidade incrível, o protagonista avança para terminar o trabalho contra a criatura. O calor começa a se reunir em sua palma enquanto ele gera um redemoinho de chamas para usar na batalha. De pé diante do inimigo gigante, ele prepara seu próximo movimento porque controlar o elemento geralmente leva anos de treinamento. Todos ficam impressionados já que o jovem guerreiro pode manipular as chamas imediatamente sem qualquer prática. Pisando firme no chão, ele se lança com poder para encurtar a distância até o alvo. Uma explosão massiva irrompe quando seu ataque atinge o monstro e causa um enorme estrondo no meio da floresta. Através da luz brilhante, o olho verde da fera brilha enquanto ela luta para sobreviver ao calor intenso. O monstro grita enquanto o fogo consome seu corpo porque o movimento foi muito mais forte do que o esperado. Gritando alto, o homem mais velho diz para ele manter o foco e continuar despejando energia para que as chamas não se apaguem. De pé no meio do inferno, o garoto visa queimar cada pedaço do espectro até que nada reste. Com um olhar aguçado nos olhos, o herói concentra todo o seu poder para terminar esta luta de uma vez por todas. Um calor escaldante preenche toda a área enquanto o golpe final acerta e transforma o inimigo em cinzas em segundos. Olhando para a fumaça, o líder finalmente relaxa e diz que venceram a batalha contra a ameaça perigosa. Olhando para o campo de batalha, o guerreiro mais velho pensa em como aquele fantasma era insanamente forte e exigia um poder de alto escalão. Seus olhos se arregalam quando ele percebe que o jovem realmente derrotou um monstro tão aterrorizante sozinho. De pé entre os restos em chamas da criatura, o simples pastor da montanha parece completamente calmo após sua vitória. O lutador veterano diz a ele para absorver a mana enquanto o garoto simplesmente se pergunta como deveria começar esse processo. Estendendo a mão para frente, o garoto se prepara para tentar enquanto o homem explica que ele precisa imaginar a energia fluindo para dentro. Fechando os olhos, o jovem herói foca sua mente para se conectar com o poder que paira no ar. De repente, uma névoa verde brilhante começa a subir da fera caída e começa a se mover em direção ao garoto. Levantando a palma, ele reúne toda aquela essência mágica e forma uma orbe brilhante de pura energia. Seu olhar muda conforme uma luz verde vibrante preenche seu olho enquanto o poder começa a se fundir com sua alma. Veias brilhantes aparecem em todo o seu corpo porque a quantidade massiva de energia está fluindo por todo o seu sistema. Parecendo ainda mais intenso, o protagonista sente o poder bruto se estabelecendo profundamente dentro de seu próprio corpo. O guerreiro menciona que a sensação será ótima enquanto pensa em como é incrível ver isso acontecer pessoalmente. Depois de terminar o processo, o homem pergunta se esta foi realmente a primeira vez e o garoto confirma calmamente. Normalmente as pessoas aumentam sua mana muito lentamente ou caçando monstros, mas este garoto é claramente um gênio natural. Observando de perto, o veterano percebe que o jovem pastor tem um potencial que está muito além de qualquer nível humano normal. Olhando para o sujeito, o narrador se pergunta quem essa jovem pessoa misteriosa poderia realmente ser. Chamando pelo nome, Turon, o velho chama sua atenção e o garoto olha para trás com curiosidade. Curvando-se profundamente, o guerreiro pede desculpas por ser rude e pergunta a qual casa nobre o garoto pertence. Sentindo-se bastante constrangido, o garoto simplesmente confirma seu nome enquanto parece um pouco incerto sobre a situação. Apontando para o ferimento, o protagonista diz ao convidado para limpar aquele sangue antes de fazer qualquer outra coisa. Depois de ser remendado, o homem cansado parece muito melhor enquanto se senta dentro da pequena casa de madeira. Colocando uma bandeja, o garoto de cabelos prateados ouve o homem se desculpar novamente por fazê-lo trabalhar. Sorrindo gentilmente, o jovem explica que é apenas um simples pastor que nem conhece o próprio pai. Lançando um olhar aguçado, o garoto diz ao homem para parar de tratá-lo como algum tipo de nobre de alto escalão. De pé do lado fora entre as ovelhas, o visitante pergunta por que um mago tão forte escolheria esta vida entediante. Sentado à mesa, o herói revela que ficar aqui foi um pedido final de sua mãe antes de ela morrer. Explicando melhor, ele diz que ela o alertou que os nobres apenas usariam magos e depois os descartariam. Parecendo surpreso, o garoto observa o homem concordar e dizer que sua mãe era na verdade muito sábia. De cima nós os vemos conversando enquanto o convidado admite que a mãe não estava totalmente errada sobre o mundo. Relembrando o passado, o veterano menciona como a magia traz conflito e fala sobre uma grande guerra de 20 anos atrás. Tudo começou com uma guerra brutal entre as casas de Arábion e Zahar, onde inúmeras vidas foram perdidas.
Falando solenemente, o veterano menciona que de 3.000 cavaleiros mais de 900 encontraram seu fim naquele dia. Ouvindo atentamente, o jovem percebe que cada pessoa próxima ao velho guerreiro estava entre aquelas que pereceram. Seus amigos e familiares foram todos dizimados pela casa inimiga, deixando o homem como o único sobrevivente da tragédia. Admitindo a verdade, o homem diz que a mãe estava certa, já que um cavaleiro pode perder a vida muito mais facilmente do que qualquer plebeu. No entanto, ele ressalta que ela estava totalmente errada em relação à aptidão oculta que o garoto de cabelos prateados carrega dentro de si. Apesar de ser ele próprio um lutador habilidoso, o veterano observa como o garoto destruiu facilmente um monstro que ele não conseguiu vencer. Afirmando a verdade, o guerreiro declara que o jovem protagonista possui um potencial que atinge o nível de um alto nobre. Olhando para o adolescente sentado, o homem confirma que seu talento está claramente no nível superior de todos os guerreiros. Perguntando-se sobre seu passado, o garoto pergunta se seu pai ser um cavaleiro era uma mentira, mas o ancião explica que nascimentos raros acontecem. Levantando-se, o mentor sugere que seria muito melhor para o jovem deixar esta colina e conhecer o mundo. Mostrando a cidade, o veterano explica que a humanidade ainda precisa de muitos heróis porque eles ainda não são mestres desta terra. Escondidas nas sombras, outras raças afastadas pelos deuses estão apenas esperando por uma única chance de se erguerem mais uma vez. Enquanto essas ameaças crescem, os nobres atuais só se preocupam em travar guerras inúteis uns contra os outros por poder. Concluindo seu discurso, o velho diz que esta era precisa desesperadamente de líderes fortes e gentis, exatamente como o jovem herói. Entrando na sala, o homem pergunta se o pastor está verdadeiramente feliz com sua vida simples. Olhando para trás, o garoto de cabelos prateados permanece em silêncio enquanto pensa nessas palavras. Perguntando sobre o mundo abaixo da montanha, o garoto quer saber o que ele pode encontrar lá. Listando coisas como riqueza e fama, o mentor explica que esses prêmios são difíceis de encontrar neste lugar. Afastando-se, o guerreiro sugere que ele poderia vagar pelas terras e lutar contra monstros para proteger a todos. Apontando para as armas, ele menciona que ser um explorador ou se juntar a uma casa nobre são ótimas opções. De pé do lado de fora, o viajante concorda que deixar as ovelhas para trás parece muito mais divertido. Observando o horizonte, o adolescente admite que está finalmente curioso sobre o que existe lá fora. Sorrindo, o veterano promete apoiar qualquer caminho que a jovem criança escolha seguir no futuro. De repente, o mestre pergunta se o aluno sabe sobre sua própria habilidade de linhagem. Pedindo desculpas pelo erro, o ancião se lembra que o novato ainda é um completo noob em magia. Mostrando um coração brilhante, ele explica que esses poderes especiais vêm de ancestrais antigos chamados Freyans. Criando uma pequena chama, o lutador pergunta se algum feitiço específico pareceu fácil demais de usar durante o treinamento. Cerrando o punho, o aprendiz pensa que sua força vem apenas de ter mana em seu corpo. Olhando para as rochas, o jovem menciona seu ótimo olfato enquanto o especialista diz que isso conta como um poder. Parados do lado de fora, a dupla fala sobre como ser bom com armas de arremesso é um traço da casa Arabion. Olhando para o céu azul, o homem mais velho pede mais detalhes e o outro concorda em falar. Confuso pela mudança repentina de humor, o garoto de cabelos prateados encara seu companheiro enquanto o chama de senhor. Olhando para baixo, o guerreiro veterano permanece em silêncio por um momento enquanto a atmosfera se torna pesada e séria. Com um olhar focado, o jovem diz que pode ter uma pista de qual família essas habilidades realmente vêm. Um pequeno sorriso surgindo em seu rosto, o ancião pergunta de qual casa ele está falando especificamente agora. Posicionados juntos no campo, o jovem menciona que ela pertence a uma linhagem muito poderosa e grandiosa. Conhecidos como caçadores ou perseguidores perigosos porque eram famosos por serem extremamente letais em seu auge. Mostrando uma memória aterrorizante, o narrador menciona a casa Zahar, que lutou uma guerra difícil contra o clã Arabion. Percebendo o peso dessas palavras, o protagonista parece atordoado e pálido enquanto processa a nova informação. Suor frio começa a escorrer por sua testa enquanto ele repete o nome daquela casa lendária em sua mente. Encarando o guerreiro, o garoto percebe que compartilha o mesmo sangue das pessoas que um dia foram seus rivais. Sentindo-se culpado por pessoas que nunca conheceu, o herói se pergunta se deveria se desculpar pelas ações de seus ancestrais. Quebrando o silêncio, o veterano chama o nome Turan com uma voz calma para recuperar sua atenção. Colocando a mão em seu ombro, o homem diz ao aluno preocupado para parar de fazer uma expressão tão estressada.
Parecendo bastante preocupado, o jovem de cabelos prateados menciona como o ancião nem sequer fez parte daquela batalha passada. Sorrindo calmamente, o homem explica que a vingança só traz mais dor e que isso é uma bagunça para os adultos resolverem. Olhando profundamente em seus olhos, o jovem garoto se pergunta se existe alguma tristeza ou arrependimento escondido atrás daquele olhar firme. Parados juntos no vasto campo verde, ele pergunta se o veterano se sente mal por sugerir que ele deveria deixar este lugar. Olhando para o garoto talentoso, o professor explica que se juntar à poderosa família Zahar é quase uma certeza para ele. Confuso pelo elogio repentino, o aprendiz olha para cima enquanto seu mentor diz que acredita verdadeiramente em seu coração honesto. Enquanto estão lado a lado, o mestre menciona como o garoto arriscou sua identidade secreta apenas para salvar uma vida recentemente. Pensando sobre o futuro, o adolescente percebe que sua presença em uma alta patente poderia realmente impedir outra grande guerra. Afastando-se lentamente, o guerreiro mais velho diz para ele não pensar demais nas coisas, já que ele ainda não fez uma escolha final. Virando a cabeça com curiosidade, o homem ouve que o aluno finalmente chegou a uma decisão muito clara em sua mente. Com um sorriso brilhante no rosto, o protagonista diz que finalmente quer descer a montanha e ver o mundo. Aprovando o plano, o mestre fica feliz, mas avisa que a partida não deve acontecer exatamente neste segundo. Cuidando da fazenda, o bondoso garoto promete partir apenas depois que o velho se recuperar de seus ferimentos físicos recentes. Dentro da casa silenciosa, o ancião pensa em como tem sorte por ter encontrado uma pessoa tão compassiva e carinhosa. Começando uma nova lição, o professor explica que mana é a energia essencial necessária para usar qualquer tipo de magia poderosa. Parecendo calmo, o homem explica que o verdadeiro poder requer um tipo específico de energia em vez de ser apenas onipotente. Sentado à mesa, o aluno pergunta sobre as regras para essa energia enquanto o professor se prepara para dar uma resposta. Levantando 3 dedos, o mentor menciona que um trio de fatores define como a magia funciona neste mundo. O primeiro é a linhagem, porque depende da família em que você nasceu, já que a maioria dos nobres tem esse traço. Apontando para uma mão enfaixada, ele diz que seria difícil para o garoto usar magia de cura em seus ferimentos atuais. No sul há uma família especial chamada Ravista que pode curar pessoas facilmente sem precisar de qualquer prática. Perguntando sobre afinidade, o sujeito de cabelos prateados aprende que isso funciona como um sentimento de familiaridade com certas tarefas. Basicamente, um mago tem melhor desempenho ao fazer coisas que já gosta ou está acostumado a fazer em sua vida diária. O guerreiro acrescenta que o garoto alcançou grande velocidade porque tratou o feitiço como o arremesso de uma simples rocha. Encarando a xícara, o mestre diz que a regra final e mais importante é a causalidade, que ainda é bastante misteriosa. Levantando-se, ele pergunta o que aconteceria se o aluno tentasse usar energia pura para acabar com alguém diretamente. Colocando a mão sobre a água, faíscas aparecem porque há uma clara falta de causalidade para o feitiço funcionar. Esse fenômeno estranho acontece quando uma pessoa tenta alcançar um objetivo difícil sem ter uma razão lógica para isso. Sentando-se novamente, o jovem diz que finalmente entendeu o ponto de como essa regra complicada realmente funciona. Acendendo uma chama, ele explica que disparar fogo é mais natural do que apenas desejar que alguém desapareça. O cara musculoso grita que seu amigo poderia ter sido um estudioso em vez de um mago, já que ele é tão inteligente. Ele se pergunta por que pode controlar animais normais, mas precisa de passos extras para os mágicos por causa de sua mana. Do lado de fora da casa, um pequeno animal observa a cabana enquanto os dois continuam falando sobre seus planos. Sorrindo gentilmente, o garoto de cabelos brancos explica que ser um bom mago exige saber a teoria por trás do poder. Parecendo curioso, o homem mais velho pergunta se a linhagem especial tem algum tipo de magia única para rastreamento. Querendo ver isso em ação, ele diz ao jovem guerreiro para testar sua habilidade de furtividade agora mesmo. Fechando os olhos, o garoto foca em esconder sua presença para que ninguém possa ouvi-lo ou cheirá-lo. Fumaça começa a aparecer ao redor de seu rosto enquanto ele se concentra em se tornar completamente invisível para os outros. Encarando a cadeira vazia, o guerreiro se pergunta se a técnica realmente funcionou, já que tudo está silencioso. Olhando para o chão, vemos apenas um pequeno redemoinho de poeira onde o jovem estava parado apenas um segundo atrás. Surpreso com o resultado, o homem barbudo admite que o truque foi um sucesso porque ele não consegue ver nada. Engolindo seco, ele se sente um pouco nervoso com um poder tão perigoso sendo usado bem na sua frente. O silêncio preenche a sala por um momento enquanto o mago invisível permanece escondido de seu companheiro.
De repente o jovem garoto começa a reaparecer conforme a luz revela seu corpo parado no mesmo lugar. Pensando no passado, ele se lembra de como essa habilidade assustadora era a coisa mais temida durante a Grande Guerra. Olhando para o jovem, o homem barbudo explica que o poder é forte, mas está longe de ser perfeito. Oferecendo algumas dicas de magia, o professor é questionado por ajudar alguém de uma família rival. Olhando de volta, o garoto de cabelos prateados menciona que sua vida foi salva e seus ferimentos foram curados por ele. Colocando a mão no peito, o guerreiro diz que acredita verdadeiramente na boa personalidade do aluno. De repente, um homem careca grita porque o adolescente está vendendo seus animais e se preparando para partir. De pé com uma bolsa enorme, o jovem ouve o aldeão irritado perguntando quem cuidará do rebanho agora. Fechando os olhos, o protagonista diz ao grupo para encontrar um novo trabalhador, já que suas coisas são escolha sua. Exigindo um preço justo pelo rebanho, o garoto ameaça libertar cada animal se eles recusarem. Tremendo de medo, o líder local percebe que pegar as ovelhas novamente seria um pesadelo total. Olhando fixamente para o chão, o chefe sabe que essa pessoa sempre faz exatamente o que promete fazer. Entregando uma sacola pesada de moedas, o velho diz ao viajante para partir e fazer o que ele quiser. Afastando-se da aldeia, os dois companheiros seguem em direção a um novo destino sob o sol brilhante. Pensando sobre as dívidas, o garoto de cabelos prateados pergunta se deve voltar para coletar algum dinheiro extra. Sorrindo gentilmente, o lutador experiente diz que nunca quis a recompensa porque o garoto fez todo o trabalho. Chegando a uma bifurcação na estrada da floresta, dupla percebe que deve se despedir e seguir caminhos diferentes. O guerreiro veterano pede desculpas porque prefere viajar sozinho enquanto recusa o convite para ficarem juntos. Usando uma mochila enorme, o jovem de cabelos prateados sorri e agradece por toda a ajuda fornecida durante o tempo deles. Olhando de volta com uma expressão gentil, o homem mais velho diz a Turan para se cuidar enquanto se preparam para se separar. O jovem protagonista espera que o próximo encontro deles seja cheio de alegria e sorrisos em vez de ser uma despedida triste. Afastando-se lentamente, o cavaleiro entra na floresta profunda enquanto o garoto fica para trás observando desaparecer de vista. Somente muito mais tarde o jovem entende por que se sentiu tão estranho quando o guerreiro falou com ele com tanta formalidade. Embora sua mãe tenha lhe dado muito amor quando criança, ele sempre quis secretamente uma figura paterna forte para guiá-lo. Observando seu mentor partir, ele percebe que esse homem era exatamente o tipo de pessoa que ele quer se tornar no futuro. Deixando a floresta exuberante para trás, a cena muda para um deserto seco e rochoso onde o vento sopra pelos cânions. Em meio ao calor intenso, o protagonista continua sua jornada sozinho enquanto a areia cobre todo o caminho estéril. Puxando o capuz para baixo para bloquear o sol, ele continua avançando apesar das condições severas deste deserto. De repente, o jovem viajante avista algo incomum e seus olhos se arregalam de surpresa ao notar algumas figuras ao longe. Vendo um grupo à distância, ele se pergunta se são apenas mercadores se movendo entre pequenas aldeias para vender suas mercadorias. Com um passo firme no chão seco, o garoto pensa que está a uma grande chance e decide se aproximar dos estranhos. Aproximando-se do grupo misterioso, o viajante planeja pedir direções para que possa finalmente encontrar sua saída. Bloqueando o caminho, um velho com um tapa-olho pergunta por que o jovem viajante está ali enquanto o garoto pergunta por uma cidade. Respondendo à pergunta, o homem menciona um lugar chamado Morei e o viajante diz que entende. Afastando-se, o aventureiro agradece ao grupo pelas direções, mas os bandidos permanecem atrás de sua carroça de madeira. Parando, o garoto um pé dá um passo à frente e alguém diz para ele esperar antes que possa continuar seguindo. Sorrindo como um maníaco, o homem pergunta se o viajante realmente achou que poderia simplesmente partir após conseguir algumas informações gratuitas. Virando a cabeça, o garoto se pergunta o que eles querem e o vilão diz que ele deve dar algo em troca. Desembainhando suas espadas afiadas, o grupo cerca o viajante e diz para ele entregar aquela bolsa grande nas costas dele. Parecendo calmo, o jovem pergunta se eles são realmente bandidos enquanto o criminoso ri de seu status óbvio. Chamando isso de pura imprudência, o líder diz que este deserto é o lugar perfeito para alguém simplesmente desaparecer para sempre. Colocando uma lâmina bem na garganta dele, os bandidos dizem para ele tirar o manto enquanto eles ainda estão sendo educados. Olhando para o metal andarilho, percebe que esses caras são o tipo de criminosos que realmente gostam de tirar vidas. Lembrando de uma conversa passada, o garoto pensa em uma reunião em uma mesa dentro de uma sala escura e silenciosa.
criando uma chama brilhante sobre uma taça. A visão mostra como alguém usou magia durante aquela conversa misteriosa. Levantando-se da cadeira de madeira, a pessoa na memória termina a reunião e passa para a próxima tarefa. Sorrindo para o perigo, o protagonista diz que usará esses criminosos como prática para suas próprias habilidades de combate. Olhando de perto, o herói ouve uma risada enquanto alguém se pergunta o que está acontecendo. Homens de túnicas zombam do viajante porque acham que a conversa dele sobre magia é apenas uma grande piada. Tocando o chão, o garoto começa a reunir energia enquanto um brilho verde brilhante aparece. De repente, uma rajada de vento massiva faz os bandidos voarem enquanto eles gritam de terror. Usando as mãos para moldar o ar, o personagem principal percebe que esse truque economiza muita mana. Espalhados pelo chão, os bandidos estão em choque porque não esperavam tal poder. Tirando água de uma garrafa, o adolescente começa a preparar outra técnica secreta. Rapidamente o líquido congela em uma ponta afiada que parece muito perigosa. Parado calmamente, o garoto de cabelos prateados controla vários projéteis congelados com sua mente. Observando a cena, um dos criminosos parece completamente apavorado com o que vê. Lançando os espinhos, o jovem derrota seus inimigos enquanto eles gritam de dor. Avaliando a luta, o aventureiro pensa que atirar pedras pode ser ainda mais eficiente. Largando sua arma, o líder implora por misericórdia ao perceber que eles mexeram com o cara errado. Oferecendo todos os seus tesouros, o grupo implora por suas vidas enquanto treme de medo. Seguindo em frente, o protagonista ignora seus gritos e continua sua jornada pelo deserto. Uma explosão massiva abala o deserto enquanto o guerreiro misterioso revela seu verdadeiro poder. Observando a destruição, o velho bandido parece completamente chocado com a força pura do garoto. Parado entre os inimigos derrotados, o jovem de cabelos prateados permanece calmo enquanto o sobrevivente se pergunta como eles perderam. Enquanto implora por sua vida, o criminoso o chama de mago e promete contar tudo a ele. Olhando para baixo, o jovem pergunta por que eles foram tão imprudentes ao atacar um viajante que poderia ser um mago. Tremendo de medo, o homem mais velho admite que eles atacaram simplesmente porque o recém-chegado agiu de forma muito humilde e educada. Como ele abaixou a cabeça antes, o grupo presumiu que ele era apenas um cara comum sem habilidades ocultas. Ouvindo isso, o protagonista agradece a ele pela lição e sorri porque finalmente entende algo importante. Tremendo como uma folha, o vilão pergunta desesperadamente se o andarilho poderoso realmente o deixará viver. De repente, uma pequena orbe de magia aparece logo acima do covarde enquanto ele olha para cima em total terror. Relembrando uma memória do passado, um mentor sábio diz à criança que ele eventualmente encontrará muitos tipos de pessoas. O professor explica que a misericórdia nunca deve ser mostrada a criminosos que machucam os outros apenas por lucro. Olhando para uma lâmina na mesa, o jovem estudante confirma que finalmente entende a lógica de seu mestre. Percebendo que poupar uma alma ruim poderia ferir 10 pessoas inocentes, o herói termina o trabalho sem hesitação. Olhando para o céu, o conjurador de cabelos prateados decide que perdeu tempo suficiente e se prepara para continuar sua jornada. Olhando para os rastros das rodas na areia, o protagonista nota como os falsos mercadores deixaram sua marca para trás. Afastando-se pelo vasto deserto, uma única percepção começa a pesar muito sobre o jovem viajante. Olhando para o chão, o guerreiro admite para si mesmo que ele realmente acabou com as vidas daqueles homens. Relembrando um aviso severo de seu mentor que ora o garoto se sente culpado, mas sabe que não teve outra escolha. Pensando em como aqueles bandidos certamente machucariam mais pessoas inocentes, ele percebe que eles eram perigosos demais para viver. Pisando em solo firme, sua mente perturbada finalmente começa a se acalmar depois de lembrar as palavras de seu mestre. Parado diante de um belo horizonte, o garoto de cabelos prateados finalmente chega à beira de uma terra totalmente nova. Abrindo bem os olhos em choque total, o andarilho só consegue murmurar uma palavra de puro espanto com a vista. Olhando para baixo do alto da colina, ele avista a pequena cidade de Murray, que é seu destino final para esta viagem. Observando as ruas movimentadas, ele vê muitos plebeus e crianças andando pelos caminhos de pedra lotados. Sentindo-se sobrecarregado pela multidão, o protagonista percebe que nunca viu tantas pessoas em um único lugar. Olhando para os prédios altos de pedra, ele nota como essa arquitetura é diferente de sua antiga aldeia. Movendo-se pelo mercado animado, o jovem finalmente sente que faz parte de uma cidade agitada de verdade. Aproximando-se de uma barraca de frutas local, ele cumprimenta educadamente o dono enquanto o mercador o recebe com um sorriso.
Levantando a mão para impedir que o vendedor ofereça mercadorias, o garoto esclarece que não está lá como comprador. Lembrando do conselho de seu mentor, ele sabe que encontrar um lugar para descansar em qualquer cidade é a primeira prioridade. De repente, um vendedor rabugento grita para ele sumir se não estiver planejando comprar nada agora. Sentindo-se confuso, o garoto se pergunta por que o homem é tão rude se ele realmente precisa comprar lanches só para conversar. Para conferir os preços, ele aponta para algumas maçãs vermelhas e o mercador diz que custam exatamente 2 do PIT. Por que suas moedas parecem diferentes? O lojista menciona que moeda estrangeira também é aceita. Depois de entregar uma peça de prata, ele finalmente consegue as direções para um prédio grande com telhado azul no fim da estrada. No fim da rua, ele vê uma placa de madeira para o maior pub e hospedaria localizado em toda esta área. Dentro do prédio, ele é imediatamente recebido por uma garota alegre chamada Lena que trabalha na recepção. Enquanto o chama de hóspede bonito, ela espera o herói perguntar quanto custará uma única noite. Com um sorriso largo, a senhora loira diz que a conta é de 16 do PID, então o adolescente decide ficar por um tempo. Assim que o pagamento é feito, ele menciona que há algo importante que quer perguntar a ela. Buscando mais informações, o guerreiro pergunta se algum monstro com recompensa está vivendo perto da cidade no momento. Em sua mente, ele sabe que caçar criaturas é a melhor maneira de ganhar mana e ganhar um dinheiro rápido. O silêncio enche a sala enquanto a equipe encara o dinheiro e o protagonista espera pela resposta dela. Acenando com o braço, ela explica que segredos nunca são de graça porque tudo tem um valor neste mundo. Olhando para alguns barris de madeira, o viajante pensa em seu destino, já que precisa encontrar um lugar específico. Segurando sua bebida, o cara de cabelos prateados parece confuso porque nem sabe o que é uma prefeitura. Inclinando-se sobre o balcão, a garota fica chocada ao dizer que ele deve realmente ser de algum interior muito distante. Ela explica que esses lugares são para negócios públicos e as pessoas lá trabalham diretamente para o lorde local. Como o sol já se pôs, ela sugere que ele vá amanhã se quiser encontrar qualquer recompensa de caça de monstros. Parada ali, a loira pergunta se ele também é um caçador e isso faz o jovem se sentir ainda mais perdido. Lendas dizem que pessoas normais podem se transformar em magos poderosos simplesmente caçando monstros perigosos. No entanto, a garota ri e afirma que qualquer um que acredite nessas velhas superstições é apenas um completo idiota. De repente, um homem enorme aparece atrás dele e afirma que se transformar em um mago é na verdade um fato real. Todos na taverna ficam surpresos ao ver o caçador vivo e ele grita que não morrerá antes de conseguir magia. Dando tapinhas na cabeça do protagonista, o caçador gigante ri enquanto o garoto parece um pouco irritado. Virando-se, o herói pede mais detalhes sobre a parte onde alguém pode ganhar magia através da caça. Apoiando o queixo na mão, a funcionária explica a lógica de como a caça ajuda alguém a se tornar um verdadeiro mago. Mostrando seu grupo, o homem grande diz que os 4 estão todos tentando alcançar esse mesmo objetivo juntos. O garoto pergunta se alguém já é um usuário de magia e ela diz que a cidade só tem o Lorde e outros 3 no total. Sorrindo um pouco, o cara loiro pergunta sobre o equipamento, já que caçar monstros com equipamentos tão surrados parece impossível. Erguendo um estilingue de couro simples, o protagonista mostra sua arma enquanto o estranho nota como ela parece desgastada. Explicando que sua ferramenta é perfeita para tirar pedras, o garoto escuta enquanto o guerreiro menciona a caça de pequenos monstros. Olhando para o jovem quieto, o homem oferece uma vaga no grupo porque eles realmente precisam de alguém que saiba tirar coisas. Sorrindo gentilmente, o viajante não parece muito interessado na proposta apesar da atitude amigável do guerreiro. Deitado em seu novo quarto, o protagonista recusa educadamente a oferta porque prefere trabalhar sozinho por enquanto. Olhando para o teto, o jovem suspira enquanto pensa em como seu primeiro dia fora da aldeia foi caótico. Olhando para a mochila, o herói ainda acha difícil acreditar que finalmente deixou seu antigo lar para trás. Focando em sua mão, o viajante observa a faísca de energia azul enquanto se pergunta que tipo de problema o espera a seguir. Ouvindo uma batida repentina na madeira, o garoto rapidamente se senta na cama e pergunta quem poderia estar lá tão tarde da noite. Lembrando alguns conselhos de seu mentor, o herói percorre suas memórias onde lhe disseram para ficar alerta em todos os lugares. Parecendo sério, o homem mais velho alertou que até cidades grandes podem ser perigosas, então o protagonista deve ter cuidado. Prometendo manter a guarda, o jovem concordou com a lição porque a segurança é sempre a coisa mais importante. Carregando sua magia, o garoto estica a mão para a maçaneta enquanto se prepara para qualquer surpresa atrás da porta.
Espiando pela pequena fresta, o protagonista olha para fora com um olhar aguado para ver quem o está visitando agora. Abrindo bem os olhos, o protagonista nota uma presença no quarto escuro e se sente bastante surpreso com um visitante repentino. Bem ali está a garota chamada Lena, que exibe um sorriso amigável enquanto pergunta se o jovem já estava dormindo. Pensando que o quarto poderia estar frio demais, ela menciona que veio para ajudá-lo a se manter aquecido durante a noite. Parecendo confuso, o herói pergunta o que ela quer dizer enquanto a jovem começa a desamarrar lentamente a fita de seu vestido. Continuando a corar, ela segue movendo as mãos enquanto o espadachim observa sem entender suas verdadeiras intenções. Caminhando em sua direção, a garota diz que as coisas são exatamente o que parecem e o garoto repete essas palavras com grande confusão. Oferecendo seus serviços por um pouco de dinheiro, ela afirma que fará qualquer coisa que ele goste, mas ele diz que não quer nada. Inclinando-se para perto, a empregada diz para ele não mentir porque seu rosto revela exatamente o que ele está pensando agora. Tentando permanecer puro, o personagem principal fecha os olhos e entra em um estado de meditação profunda para evitar qualquer tentação. Olhando para ele com uma expressão vazia, a dama parece completamente chocada que seu plano não está funcionando como esperado. De repente surge uma memória de seu mestre, onde o velho grita com ele para nunca fazer algo tão imprudente. Avisando sobre os perigos do mundo, o mestre diz que muitas garotas nesses lugares carregam doenças estranhas. Mesmo que o garoto seja forte e saudável, o velho explica que ele ainda poderia passar esses problemas para alguém que ama. Sentindo-se muito irritada, a garota vai embora batendo os pés enquanto o guerreiro percebe que viver na cidade é muito mais difícil do que ele pensava. Deitado na cama, o viajante pensa sobre como até uma conversa simples tem um preço neste lugar de coração frio. Parecendo curioso, o garoto de cabelos prateados pergunta ao seu líder sobre algo que está incomodando sua mente. Subindo as escadas, o companheiro se pergunta por que o líder quis trazer aquele garoto fraco junto na jornada. Sorrindo enquanto descansa, o chefe brinca que o pirralho seria uma ótima isca de monstro por causa de sua boca grande. Vasculhando em suas memórias, o homem admite que o garoto o lembra de seu próprio eu mais jovem e de suas lutas. Sendo um total coração mole, o caçador chamado Midan diz que apenas queria ajudar o garoto a permanecer vivo por mais um tempo. Ouvindo aquelas palavras gentis, o protagonista consegue apenas mostrar um pequeno sorriso enquanto pensa sobre a situação. Descansando pacificamente em sua cama, o viajante percebe que talvez esta cidade não seja tão maldosa quanto ele imaginou inicialmente. Erguendo-se sob o céu azul, um grande prédio serve como escritório principal para todos na área. Atrás da mesa de madeira, um homem educado de bigode dá as boas-vindas ao visitante e pergunta como pode ajudá-lo. Esperando no balcão, o adolescente de cabelos brancos pergunta se o homem é um oficial, já que sua aparência parece normal. Agindo com surpresa, o atendente ouve que o jovem convidado está lá na verdade para caçar alguns monstros perigosos. Relembrando uma lição do passado, um homem com cicatrizes disse uma vez ao garoto que o mundo nunca será legal com ele. Sentado entre as ovelhas brancas, o mentor explica que não há razão real para ninguém ser gentil de graça. Dando alguns conselhos de vida, o velho diz que ser um mago é a única maneira de fazer os outros respeitarem você. Deslizando um papel sobre a mesa, o protagonista finalmente mostra o monstro que deseja caçar hoje. Olhando para o documento, o jovem ouve que deve devolvê-lo, já que não pertence a ele. Observando o esboço de perto, o atendente pergunta se o garoto acha que o monstro corvo se parece com um gatinho pequeno. Explicando as regras, o atendente diz que usuários de magia devem limpar a energia ou o corpo se transforma em um fantasma. Avisando sobre a lei, o homem menciona que abandonar uma fera leva a uma sentença de morte. Recordando uma criatura aterrorizante do passado, o herói promete a si mesmo não cometer esse erro novamente. Imaginando sobre os guardas, o garoto ouve que aqueles guerreiros estão ocupados demais mantendo a cidade segura. Pegando o papel de volta, o homem de bigode diz que caçar na natureza não é para soldados nobres. Caminhando pelo grande salão, o lutador de cabelos prateados ouve que apenas bandidos lidam com um trabalho tão sujo. Observando o adolescente sair, o funcionário suspira porque pensa que outro corpo irá apenas apodrecer na terra. Mostrando um olho frio e sem vida, a cena muda para revelar o destino da criatura alada. Jogando o pássaro morto no chão, o protagonista mostra o buraco bem no meio do peito dele. Olhando em choque total, os trabalhadores não conseguem acreditar no que estão vendo com seus próprios olhos. Cercando o troféu, o grupo pergunta como ele conseguiu retornar com o prêmio tão rápido.
Parecendo muito calmo, o andarilho confirma que derrotou a fera sozinho. Perguntando sobre sua recompensa, o herói vê o homem entrar em pânico enquanto promete pagar o valor total. Entregando uma bolsa de ouro, o homem diz para ele descansar porque trabalhou duro enquanto o garoto agradece. Olhando para o cadáver da criatura, eles ficam chocados já que as asas ainda estão perfeitas e se perguntam como ele fez aquilo. Observando de perto, o homem de bigode parece completamente confuso com o estado do prêmio. Notando de repente que o herói ainda está parado ali, o chefe se pergunta por que ele ainda não foi embora pela noite. Perguntando sobre mais alvos, o jovem guerreiro quer saber se existem outras feras fortes por perto. Observando-o com os olhos arregalados, a garota se pergunta se ele realmente tem energia para continuar lutando ainda mais. Colocando a comida mais cara na mesa, ela traz carne deliciosa e sopa quente para ele. Servindo o banquete, ela diz que nunca esperou que ele derrotasse 30 inimigos em apenas 3 dias. Mastigando um lanche, o garoto escuta enquanto ela pergunta se ele ganhou uma fortuna massiva com a caçada. Parecendo sério, o viajante explica que ficar rico não é seu motivo principal para fazer isso. Absorvendo energia verde de almas caídas, ele se lembra de como seu poder cresceu enquanto estava na floresta. Abrindo sua mão, o protagonista percebe que sua energia interna aumentou várias vezes ultimamente. Sentindo um limite, o lutador pensa que caçar presas fracas não o ajudará a alcançar o próximo nível. Reagindo com surpresa total, a dama olha para ele porque não consegue acreditar em seu apetite. Vendo os pratos vazios, a equipe pergunta se ele realmente terminou toda aquela comida cara sozinho. O chefe nota que a garota loira tem bastante apetite e sorri porque ela gostou da comida. Afastando-se, o protagonista agradece pela refeição e diz que estava muito deliciosa. De repente, uma mão agarra o casaco branco do jovem e o interrompe em seu caminho. Olhando para trás, ele vê um grupo de caras que querem saber por que ele está comendo uma comida tão boa sozinho. Chamando de Nanico Magricelo, o valentão menciona que ouviu sobre o garoto ganhar muito dinheiro ultimamente. Sem esperar mais, o protagonista atinge o homem bem no rosto para mostrar que não está brincando. Tropeçando para trás, o atacante fica chocado enquanto seu amigo observa a cena com um olhar assustado. Juntando as mãos, o herói pergunta se eles ainda querem um pouco daquela caridade que mencionaram. Irritado por causa do golpe, o valentão desfere um grande soco e diz para o garoto não ficar convencido. Movendo-se mais rápido do que o olho pode ver, o protagonista desfere um golpe sólido em seu oponente. Voando pela sala, o cara bate na mobília e faz uma bagunça enorme. Vendo seu amigo caído, o outro capanga tenta jogar uma cadeira, mas ela é bloqueada com uma mão. Agarrando o segundo cara pela testa, o jovem mestre mostra que é muito mais poderoso. Com um simples peteleco de seus dedos, o protagonista envia o covarde rolando pelo chão. Observando tudo de lado, a garota sorri e diz a eles para não piorarem ainda mais as coisas. Uma jovem grita alto porque uma grande briga acabou de estourar bem dentro da estalagem local. Parado diante do grupo, o líder musculoso se curva profundamente enquanto oferece um pedido de desculpas muito sincero pelo problema. Observando a cena, o guerreiro de cabelos prateados promete que esta situação caótica nunca acontecerá novamente. Explicando a situação deles, o homem menciona que estão falidos e ficaram com inveja vendo como o herói parece bem-sucedido. Parecendo bastante envergonhados, os dois encrenqueiros abaixam as cabeças e gaguejam um rápido pedido de desculpas a todos os presentes. Curioso sobre a luta deles, o protagonista pergunta se a vida é realmente tão difícil para o seu pequeno grupo mercenário. Apertando o punho, o líder admite que eles não conseguem nem pagar a taxa do quarto em 3 dias, mas insiste que é seu próprio fardo. De repente, o viajante estende a mão e entrega uma bolsa pesada cheia de moedas para o homem surpreso. Confuso com o gesto, o guerreiro se pergunta por que ele está ajudando, já que eles estavam lutando momentos atrás. Calmamente, o jovem explica que nada é verdadeiramente de graça e ele espera algo em troca pelo ouro. Sorrindo com alegria, o grandalhão promete compartilhar cada pedaço de informação que ele conhece sobre as terras vizinhas. No alto acima dos telhados, vemos a cidade inteira espalhada enquanto o sol brilha sobre as ruas movimentadas abaixo. Erguendo-se no campo aberto, o personagem principal percebe que esta pode ser sua última caçada nesta área específica. Pensando sobre o futuro, ele decide que finalmente é hora de seguir em direção ao próximo destino mencionado por seu novo amigo. Sentado sozinho à mesa de madeira, o andarilho conclui que Midan é na verdade uma pessoa decente com um bom coração.
Observando o homem sorrir, o protagonista pensa sobre como esta pessoa parece muito mais gentil e inocente do que qualquer outra. De repente, uma percepção aguda atinge o jovem enquanto seu olho se arregala em puro choque. Farejando o ar, o herói nota um aroma estranho que o faz se sentir muito inquieto. Correndo pela floresta densa, o garoto espera que seu sentimento ruim esteja na verdade errado. Tocando as marcas profundas no tronco de uma árvore, o guerreiro percebe que algo poderoso esteve aqui recentemente. Chegando a uma pequena clareira, o jovem de cabelos brancos para olhar ao redor da floresta silenciosa. Olhando para frente, o viajante encontra uma pessoa sentada contra uma árvore enquanto está coberta de manchas escuras. Reconhecendo o rosto do homem caído, o protagonista percebe que esta pessoa pertence ao grupo liderado por Midan. Observando silenciosamente a cena, o personagem principal sente um peso pesado em seu peito. Observando o olhar desfalecente da vítima, torna-se claro que a vida está deixando rapidamente seu corpo. Deitadas perto de uma mão trêmula estão várias moedas de prata que foram deixadas cair durante a luta. Ajoelhando-se ao lado do homem ferido, o herói se pergunta o que possivelmente poderia ter acontecido com ele. Ficando perto da pessoa ferida, o jovem permanece quieto enquanto ele começa a murmurar algo. Tentando falar através da dor, a vítima solta um som fraco enquanto o protagonista escuta atentamente. Falando sua palavra final, o homem menciona um coelho e isso deixa o guerreiro muito confuso sobre a situação. Uma besta mastiga restos enquanto o sangue escorre de seus dentes afiados. Olhando ao redor, o jovem de cabelos prateados vê vários corpos espalhados pelo chão. Esta criatura tem olhos vermelhos brilhantes e parece um coelho demoníaco do inferno. O guerreiro se mantém pronto porque sente uma aura muito perigosa vindo do inimigo. De repente, o monstro avança com uma velocidade incrível como um vulto sombrio. Chocado pelo movimento, o homem percebe que o inimigo é muito mais rápido do que o esperado. Mal desviando do golpe, o lutador observa enquanto o chão explode atrás dele. Girando, o viajante prepara um poderoso ataque de energia para contra-atacar o perseguidor. Com um movimento rápido, ele lança múltiplos projéteis brilhantes no alvo. As esferas azuis voam pela floresta enquanto deixam um rastro de luz atrás delas. Vendo os ataques vindo, o animal se prepara para defender sua posição. Movendo-se como uma sombra, o caçador facilmente defende cada disparo enviado em sua direção. Observando o combate, o protagonista nota que esta coisa sabe como revidar. Saltando alto no céu, o demônio peludo se prepara para cair sobre sua presa. Brilhando com pura raiva, o olho vermelho do predador trava no jovem homem. De repente, um vento misterioso sopra pelo caminho vazio da floresta enquanto algo estranho parece estar acontecendo. Do nada, um coelho branco gigante com olhos vermelhos brilhantes começa a correr pela estrada de terra com uma velocidade incrível. Flutuando alto no ar, o jovem Warrior aparece e se prepara para atingir a besta de cima. Com um movimento rápido, ele atinge a criatura e o monstro grita de dor enquanto a batalha finalmente começa. A força do ataque faz o monstro peludo deslizar para trás enquanto o lutador pousa graciosamente em seus pés. Girando, o herói prepara seu próximo movimento enquanto o animal gigante luta para permanecer de pé. Batendo forte contra uma árvore massiva, a besta cria uma enorme nuvem de poeira e folhas por toda a parte. Tentando se recuperar, o monstro parece confuso enquanto o guerreiro não lhe dá tempo para respirar. Outro golpe poderoso envia a criatura voando pela floresta como se não pesasse absolutamente nada. Fumaça sobe da floresta densa após o impacto massivo que abalou toda a área. Gritando de frustração, a besta jaz entre as árvores quebradas enquanto sua força começa a desaparecer. Pequenas gotas caem lentamente no chão seco conforme os ferimentos do monstro se tornam demais para suportar. Caindo no chão, o coelho gigante finalmente para de lutar e solta um último som fraco. Caminhando pela poeira que assenta, o lutador se aproxima do inimigo caído para garantir que o trabalho esteja feito. Erguendo-se sobre a besta derrotada, o protagonista parece calmo após vencer a luta curta mais intensa. Estendendo sua mão, o garoto misterioso se aproxima da besta caída deitada no chão de terra. De repente, uma energia verde brilhante explode ao redor dele e enche toda a floresta com poder mágico. Sentindo o fluxo massivo, ele percebe que esta mana é muito mais forte do que qualquer coisa que ele sentiu antes. Chocado por seu próprio potencial oculto, o jovem permanece em silêncio enquanto assiste a luz desaparecer. Encostado em uma árvore, o mercenário ferido percebe que está na verdade olhando para um mago poderoso.
Confirmando a verdade, o protagonista se pergunta por que seu amigo manteve sua identidade em segredo até agora. Chorando enquanto encara seu fim, o homem admite que não tem mais família para receber seus pertences antigos. Olhando para cima uma última vez, o líder moribundo faz um aceno fraco final em direção ao seu jovem companheiro. Relembrando uma conversa passada, o guerreiro mencionou uma grande cidade chamada Oren que tem uma biblioteca enorme. Sentados juntos em uma mesa de madeira, eles falaram sobre um lugar cheio de milhares de livros antigos. Provocando o garoto por estar interessado em leitura, o veterano sorriu com a mudança repentina em seu rosto. Aprendendo sobre as restrições, o viajante pergunta como uma pessoa normal pode entrar em um lugar tão fechado. Descobrindo que apenas magos podem caminhar dentro daquelas muralhas, ele mantém a informação profundamente em sua mente. Olhando a vasta paisagem, o sobrevivente solitário decide mudar seu caminho e buscar um novo objetivo. Diante de 3 túmulos simples, o herói escolhe seguir em direção à cidade de Oren agora mesmo. Olhando para trás para o túmulo, o jovem diz o nome de seu amigo uma última vez. Parado no meio da floresta, ele espera que seu parceiro esteja finalmente encontrando alguma paz. Logo depois, o garoto chega a uma nova cidade e começa a caminhar pelas ruas lotadas. Sentindo-se um pouco bobo, o garoto percebe que o lugar visitado anteriormente era na verdade bem minúsculo. Este local massivo é chamado de a grande cidade de Dren e parece incrivelmente luxuoso de cima. Vendo a longa fila na entrada, o viajante fica surpreso com quantas pessoas querem entrar. Guardas estão observando todos de perto enquanto o andarilho se pergunta se eles estão procurando por foragidos perigosos. Ele admira como tudo é organizado, já que uma cidade grande precisa de um bom sistema para manter a ordem. De repente, um guerreiro grita para ele parar, o que pega o adolescente de cabelos prateados de surpresa. O homem ranzinza bloqueia o caminho e grita que a entrada é estritamente proibida para ele agora. Apontando para as vestes sujas, o soldado diz ao garoto para ir se limpar antes de tentar entrar pelo portão. Depois de arrumar sua aparência, ele avista uma torre branca gigante que alcança o alto do céu azul. Encarando o edifício massivo, o viajante percebe que está a famosa biblioteca mencionada antes. Olhando para cima em total admiração, o protagonista imagina que apenas magia poderosa poderia construir algo tão enorme. Aproximando-se das luxuosas portas azuis, o visitante tenta chamar a atenção dos 2 homens de serviço. Parado na entrada, o viajante quer entrar, mas o guarda diz que apenas magos podem entrar neste lugar. Caminhando para frente, o soldado fica confuso porque o garoto de cabelos prateados afirma ser um poderoso mago. Ficando irritado, o guerreiro o chama de total lunático, já que fingir ser um mago é um crime enorme. Estendendo seu braço, o homem tenta bloquear o caminho enquanto diz que alguém como ele jamais poderia ser um mago. De repente, um brilho vermelho aparece ao redor de sua palma e o lutador se pergunta o que está realmente acontecendo agora. Normalmente, magos podem se reconhecer sentindo a mana para ver quem é verdadeiramente o mais forte ali. Olhando de perto, o cara misterioso se prepara para mostrar seu poder real com apenas um único olhar. Liberando uma quantidade massiva de energia vermelha, o protagonista assusta o guarda com sua presença esmagadora. Ofegante, o sujeito sente uma pressão pesada que faz seu coração acelerar em puro terror. Caindo no chão, o guarda é ajudado por seu amigo enquanto o viajante apenas permanece ali calmamente. Tremendo de medo, o homem caído percebe que esta pessoa é pelo menos um mago de classe nobre ou talvez até superior. Gritando seu nome, Kenya se apresenta como um cavaleiro e pergunta a qual casa nobre o garoto pertence. Virando sua cabeça, o mago pergunta se dar seu nome é realmente necessário apenas para passar por aquelas portas. Explicando as regras, o cavaleiro diz que apenas o mestre da casa pode dar permissão para usar a biblioteca. Suspirando profundamente, o jovem mestre espera enquanto o soldado promete contatar seus superiores imediatamente. Observando seu reflexo, o protagonista percebe que as coisas são muito mais complicadas do que ele esperava. Posicionada por perto, uma empregada se prepara para começar seu trabalho enquanto se sente bastante nervosa sobre a situação. Movendo-se rapidamente, os servos começam a esfregar sua pele porque precisam deixá-lo limpo imediatamente. Sentado em uma piscina gigante de água, o jovem se sente totalmente perdido enquanto 4 garotas lavam seu corpo. Virando-se, ele diz a todos para pararem e as moças rapidamente obedecem ao seu comando repentino. Perguntar se ele pode apenas se lavar sozinho faz as trabalhadoras se preocuparem em serem punidas por preguiça. Desistindo da ideia, ele as deixa continuar enquanto a cena muda para a mansão massiva do lado de fora.
Encarando o convidado, uma assistente parece completamente chocada com o que está vendo agora. Cobrindo sua boca em surpresa, a garota mal pode acreditar quão diferente o garoto parece depois de seu banho. Arrumando seu cabelo, o cara de cabelos prateados pergunta se há algo estranho grudado em seu rosto. Tremendo de nervos, a empregada admite que se distraiu com o quão bonito o jovem mestre realmente é. Sorrindo gentilmente, ele diz que não há problema, mas a equipe implora para ele falar mais formalmente. Notando algo estranho, o protagonista se pergunta o que está acontecendo enquanto olha em direção à porta. Entrando na sala, uma garota de cabelo rosa chega com um guarda-costas enorme para verificar o novo convidado. Sorrindo presunçosamente para ele, a dama pergunta se ele é realmente a mesma pessoa que chegou parecendo um mendigo total. Olhando para suas roupas, a garota diz que ele se assemelha a um príncipe, mas o jovem homem diz a ela para parar de ser tão ousada. Estando juntos, eles trocam nomes, como o garoto se chama de Tura enquanto a dama de cabelos vermelhos diz que seu nome é Azela. Curiosa sobre sua casa, a dama pede detalhes, mas o protagonista afirma que sua situação é privada demais para discutir agora. Ouvindo sua recusa, a garota acha a situação um pouco decepcionante enquanto mostra um sorriso misterioso que esconde sua intenção. Percebendo que ele está escondendo um segredo, ela decide fazer uma pegadinha e sorri, já que quer descobrir sua verdadeira identidade hoje. De repente, um enorme pilar de luz dourada irrompe de seu corpo e preenche a sala inteira com uma pressão esmagadora. Com seus olhos brilhando com poder, ela diz a ele para mostrar seu verdadeiro eu, porque está ansiosa para ver o que ele pode realmente fazer. Parecendo apavorado, o jovem de cabelos prateados observa a energia cercá-lo enquanto a dama exige ver sua mana. De repente, seu olho esquerdo começa a brilhar com uma luz azul brilhante, mostrando que ele está finalmente liberando seu próprio poder oculto. 2 pilares massivos de energia explodem dentro da sala enquanto os poderes azul e laranja colidem um contra o outro com força. Assistindo ao caos, o mordomo pula rapidamente na frente das empregadas para protegê-las da onda de choque criada pela magia. Luzes brilhantes preenchem o teto enquanto todo o salão treme devido à energia intensa sendo liberada pelos 2 jovens magos. Respirando pesadamente, o garoto de cabelo prateado olha para o chão enquanto sua de tanto esforço ao usar seu poder secreto. Encarando o garoto, a dama misteriosa solta um pequeno som de surpresa porque ela está realmente impressionada com o que viu. Rindo alto, a garota de cabelo rosa olha para suas mãos enquanto aproveita a emoção da batalha mágica que acabaram de ter. Parado à frente dela, o adolescente se pergunta o que está acontecendo, já que a atmosfera mudou tão de repente após a luta. Inclinando-se mais perto, a jovem mulher pergunta ao protagonista se ele quer se casar com ela, o que o deixa completamente sem palavras. Parecendo uma estátua completa, o garoto não consegue nem se mover porque aquela oferta repentina era a última coisa que ele esperava ouvir hoje. O suor escorre pelo seu rosto enquanto ele se pergunta se ela está falando sério ou se isto é apenas mais um de seus jogos. Explicando que estava apenas brincando, a garota ri da reação dele enquanto o mordomo permanece em silêncio ao fundo. Sorrindo maliciosamente, a dama diz para ele pensar sobre o assunto porque o assento ao lado dela ainda está esperando por alguém. Saindo da sala enorme, a garota de cabelo ruivo deixa o herói sozinho enquanto ele a observa desaparecer pelas portas. Parecendo bastante sério, o jovem viajante olha para frente enquanto tenta manter a calma durante este encontro intenso. De repente, seu olho foca na pessoa à sua frente porque ele sente uma energia muito estranha no ar. Levantando a mão, o herói percebe que seus dedos estão tremendo levemente pelo poder massivo que acabou de sentir por perto. O garoto de cabelo prateado se pergunta se ter seu nível de mana é realmente considerado normal neste lugar grande e luxuoso. Na parede decorada, um brasão dourado representa a família do poderoso Lorde que governa toda esta cidade. Parado no meio de uma sala enorme, o jovem espera o chefe falar enquanto parece muito pequeno. Sentindo-se atrás da escrivaninha, o líder se identifica como Lug Valtas, que é o Lorde oficial da cidade chamada Oren. Colocando a mão no peito, o viajante diz que seu nome é Turan e explica que deseja visitar a biblioteca. Parecendo bastante relaxado, o Lorde explica que não há magia secreta ou antiga escondida dentro daqueles livros velhos. Aceitando a notícia, o garoto diz que nunca esperou nada raro de qualquer maneira e o homem lhe concede acesso total. Como já está escurecendo, o governante sugere que o convidado descanse e comece sua busca amanhã. Fora da janela, a torre branca gigante alcança o céu enquanto o sol começa a se pôr sobre as casas.
Parado diante das portas douradas, o protagonista vê os guardas se curvando profundamente para recebê-lo na biblioteca do céu. Com um rangido alto, a entrada pesada começa a abrir lentamente e revela os segredos esperando pelo herói lá dentro. Encarando a enorme coleção de livros, o jovem está totalmente maravilhado e solta um som baixo de admiração. Olhando para a enorme escadaria em espiral, o jovem se sente maravilhado pela luz que brilha do topo da torre. Parado no meio do enorme salão, o viajante finalmente percebe que alcançou a lendária biblioteca enfim. De repente, uma voz alegre chama seu nome enquanto menciona que esta é a primeira vez que se encontram dentro da cidade. Acenando com a mão, uma garotinha vestindo longas vestes brancas se apresenta como a pessoa oficial encarregada de todos os livros. Parecendo bastante séria, a pequena dama explica que deve lhe dizer as regras da casa antes que ele possa começar sua pesquisa. Sentindo-se surpreso, o herói de cabelo prateado se pergunta por que uma criança literal é quem gerencia um lugar tão grande e importante. Chegando muito perto do rosto dele, a garota diz que vai vigiá-lo e ele pede um pouco de espaço pessoal agora mesmo. Caminhando pelas fileiras de prateleiras, o jovem pergunta se ela conhece cada história enquanto a guia diz que ajudá-lo é seu dever. Abaixando-se para verificar os títulos, a bibliotecária pergunta se ele quer encontrar algum romance ou talvez um livro sobre história antiga. Mostrando um sorriso atrevido, a garota pergunta se ele quer algo picante enquanto o protagonista permanece completamente silencioso e sem jeito. Respondendo calmamente, o andarilho diz que quer apenas algumas informações básicas para entender como o mundo realmente funciona hoje em dia. Empilhando muitos volumes pesados, a garota prepara uma grande montanha de conhecimento para o visitante curioso ler agora. Explicando a situação, a dama menciona que alguns textos têm séculos de idade, mas esta pilha específica deve ser muito útil. Pegando uma capa grossa, o herói olha para o objeto com um rosto sério, já que ele nunca viu um antes. Tocando as runas estranhas, o garoto percebe que isso é o que as pessoas chamam de livro enquanto se prepara para aprender tudo o que puder. Segurando o livro antigo com ambas as mãos, o jovem começa a folhear as páginas. Encarando o texto com os olhos arregalados, o viajante está completamente chocado com a informação que acabou de encontrar. Sentindo-se maravilhado, o garoto de cabelo prateado percebe que o conteúdo deste manual é absolutamente incrível. Dia após dia, o herói mantém a mesma rotina enquanto passa todo o seu tempo estudando dentro da enorme biblioteca. Aprendendo sobre diferentes raças e terras, o adolescente finalmente entende a disposição deste estranho novo mundo. Lendo sobre ferramentas mágicas e estilos de criação, o jovem descobre como mestres criaram equipamentos poderosos. Enquanto reúne mais fatos, o garoto sente que sua confusão sobre o Império está finalmente começando a desaparecer. Sentido atrás de uma grande mesa, o nobre menciona que ouviu sobre o jovem fazendo grande progresso com os livros. Parado no escritório luxuoso, o protagonista ouve que seu acesso à torre foi apenas um presente de bondade. Parecendo sério, o homem mais velho diz que agora quer cobrar um favor em troca de toda aquela ajuda anterior. Explicando a crise, o líder menciona uma besta que recentemente matou 4 cavaleiros fortes perto da cidade. Esfregando a cabeça, o nobre sugere que uma equipe de 3 pessoas seria muito mais segura para esta caçada perigosa. Aceitando a missão, o jovem mago afirma que proteger vidas inocentes é o dever mais importante de todos. Sentindo-se desconfiado, o andarilho lembra que magos geralmente evitam se sujar com esses tipos de problemas. Sorrindo levemente, o herói percebe que o homem apenas o ajudou porque uma rota comercial importante foi bloqueada por 10 dias. Vários pares de botas resistentes pisam firmemente pelo pavimento de pedra enquanto a equipe começa sua nova jornada. Deixando os enormes portões do castelo para trás, um pequeno exército de soldados segue os jovens magos pelos campos abertos. Alongando os braços, a garota de cabelo rosa reclama sobre seu pai forçar um convidado a se juntar à caçada perigosa deles. Caminhando com confiança, ela se pergunta se o chefe da casa realmente pensa tão pouco de suas próprias habilidades de combate. Virando a cabeça para trás, a dama esclarece que não está insultando o recém-chegado, mas seu pai simplesmente adora exagerar. Rindo nervosamente, o irmão de cabelo preto menciona que chamar o pai deles de dramático é um pouco demais para ele. Parecendo bastante irritada, a irmã diz ao seu irmão para ficar fora da conversa enquanto ela continua a caminhar. Aproximando-se do garoto de cabelo prateado, o homem amigável se apresenta como Marvin Valtas enquanto oferece uma saudação. Pisando na terra macia do bosque, o grupo deixa a estrada pavimentada para entrar na área de floresta profunda e escura.
Seguindo em frente com energia, a garota sugere terminar o trabalho rapidamente para que todos possam voltar para casa e finalmente descansar. Sussurrando baixinho, o irmão pergunta se o protagonista tem algum interesse romântico por sua irmã, mas ele diz que não. Mostrando um sorriso muito aliviado, o irmão diz que é bom ouvir isso, já que ele se importa muito com a segurança dela. De repente, uma voz alta comanda todos a parar enquanto todo o esquadrão interrompe o movimento para verificar o caminho à frente. Chegando a uma clareira, os viajantes encontram uma carroça de madeira destruída que foi esmagada em pedaços por alguma força poderosa. Ajoelhando-se para examinar os destroços, o cavaleiro suspeita que a besta atacou alguém vindo do norte ultimamente. Encarando os destroços, o garoto de cabelo prateado e seu aliado parecem muito sérios sobre a situação. Claramente visível na madeira, uma marca de mão gigante mostra que uma criatura massiva causou todo este dano. Ao lado da carruagem quebrada, o homem diz que um macaco é responsável pelo recente ataque aos mercadores. Apontando para a marca, o protagonista se sente confuso porque aquele formato de mão parece muito estranho para um animal normal. Embora a área esteja silenciosa, o jovem explica que a besta fugiu para a floresta após a emboscada. Sentindo-se um pouco inútil, a garota de cabelo rosa admite que sua magia de rastreamento é fraca demais para encontrar o monstro agora. No chão, o herói pega um pedaço de pano para usar como foco para seu feitiço especial de localização. Observando de perto, Azela se pergunta se o garoto pertence a uma família famosa conhecida por suas habilidades de caça. Dentro de sua mente, o jovem mestre segura a evidência com força enquanto foca sua energia interna para a tarefa. Liberando seu poder, o guerreiro comanda o início da busca enquanto a atmosfera parece muito tensa. Com um olhar afiado, seu olho começa a brilhar porque a habilidade mágica está finalmente sendo ativada. De repente, uma trilha azul brilhante aparece e se move pela floresta como uma misteriosa serpente de luz. Porque ele encontrou uma pista, o protagonista diz ao grupo para segui-lo, pois ele encontrou o caminho correto. Chegando à margem de um rio, o grupo para porque o rastro mágico foi lavado pela água. Mostrando um rosto chocado, a dama não consegue acreditar que uma besta seria inteligente o suficiente para esconder seus rastros. Focando intensamente, o garoto de cabelo prateado observa a cena se desenrolar enquanto a atmosfera se torna incrivelmente pesada. De repente, o guerreiro veterano grita um aviso alto porque uma ameaça massiva está se aproximando das sombras atrás deles. Uma besta gigante aterrorizante com olhos vermelhos brilhantes solta um rugido ensurdecedor enquanto se prepara para esmagar os soldados próximos. Mostrando suas presas afiadas, a criatura sombria parece um pesadelo que ganhou vida enquanto encara os pequenos humanos abaixo. Em pânico pela emboscada repentina, o comandante barbudo diz a todos para saírem do caminho antes que sejam esmagados em pedaços. Vários guerreiros são lançados pelo ar enquanto a besta libera uma onda de choque que destrói tudo em seu caminho. Saltando para o centro do caos, o jovem andarilho se move com a velocidade do relâmpago para interceptar o monstro enfurecido. Com um olhar calmo e firme, o protagonista permanece focado no inimigo enquanto seu poder oculto começa a despertar dentro dele. Coberto de sangue, o mentor mais velho parece completamente devastado pela pura brutalidade deste encontro inesperado. De pé entre os companheiros caídos, a dama de cabelo rosa observa com uma expressão sombria enquanto a morte cerca o grupo. Girando, a garota nobre observa enquanto um impacto massivo sacode o chão e cria uma nuvem de poeira na floresta. Observando o massacre, o jovem de cabelos prateados percebe que sua mãe estava na verdade falando a verdade sobre o mundo cruel. Gritando a plenos pulmões, a líder feminina ordena que suas tropas lancem um contra-ataque contra o animal selvagem. De cima vemos os cavaleiros restantes avançando com suas lâminas desembainhadas para derrubar a sombra escura juntos. Sentindo a pressão das forças combinadas, o macaco massivo tenta escapar enquanto o grupo se prepara para abrir fogo. Girando sua funda com grande velocidade, o garoto prepara um golpe poderoso. Enquanto correm pela floresta, a garota e seu guarda gritam porque o monstro está se movendo rápido demais. Após perder o rastro do alvo, a lutadora fica surpresa quando uma pedra voa de repente pelo seu rosto. Evitando por pouco o golpe, a dama de cabelos rosa vira a cabeça enquanto sente uma pressão estranha atrás dela. Já que um feixe massivo de energia azul aparece, o ataque finalmente atinge a besta, que ruge e causa uma explosão. Olhando para trás em descrença, a dupla se pergunta quem lançou um tiro tão perfeitamente mirado de tão longe. Assim que a fumaça se dissipa, o personagem principal aparece enquanto gira calmamente sua arma de pedra simples.
Mostrando um olhar confiante, o herói prova que suas ferramentas básicas são suficientes para derrubar qualquer inimigo em seu caminho.